Oiê, bonitos e bonitas, bonites, eu sou Camila Lima, jornalista aqui em Periferia em Movimento, e eu vou falar um pouquinho sobre a construção da rede social, como montar uma rede social bacana, manter o seu público e como acompanhar se antes, durante e depois. Primeiro passo, a construção da própria rede, você saber identificar onde está o seu nicho, o seu público e qual rede propriamente vai ser sua rede principal. Por exemplo, aqui em Periferia em Movimento, a nossa principal fonte, nossa principal rede é o site. Então, das redes sociais, a gente encaminha todo o público para ler a matéria final ou ver tópicos, texto lá no site. Para isso, a gente usa como segunda fonte o Instagram e também o Facebook. A partir do momento que você já definiu qual é a sua rede principal, sua rede secundária, qual público se interage mais com o meu assunto? É o público feminino ou o público masculino? Qual a faixa etária desse meu público? Com quem eu quero falar? Aqui em Periferia em Movimento, nosso principal público são mulheres com uma faixa entre 25 anos, 30 anos, chefe de família ou cabeça de família, né? Ela que é a principal influenciadora. E a partir disso, a gente tem ideia de como montar o nosso conteúdo. Bom, aqui a gente tem o costume de fazer um prévio calendário. Ou seja, a gente pega as datas específicas que tem no ano, que a gente sabe que são datas que sempre vão ter recorrentes, por exemplo, Dia das Mães. Sempre tem no calendário. A gente sabe a data fixa, então a gente entende que esse assunto em determinado dia ele vai acontecer. A gente previamente faz a pauta, levanta os assuntos, faz um resumão e a partir disso a gente monta a matéria e pensa como essa matéria vai para cada rede, seja Instagram, Facebook e depois desaguar no site. A partir desse momento, a gente pensa também na imagem, na parte gráfica da matéria, que para a rede social a parte visual é extremamente importante. Então, além do texto corrido, a gente pensa como influenciar através da imagem, como interagir com o nosso público através da imagem. A gente vai colocar somente foto? Vai ter ilustração? Vai ter algum áudio acompanhando esse texto? Tudo isso faz parte do planejamento e do calendário. A partir do momento que você pensou no texto, fez o calendário, fez a matéria, colocou nas redes, aí sim começa o trabalho propriamente dito de um social media. Ele vai acompanhar o andamento e o processo, a interação do público com essa matéria. Por exemplo, soltei a matéria do Dia das Mães agora, determinado horário. Qual seria o melhor horário para soltar essa matéria? O social media, com acompanhamento das redes, ele tem que ter noção de qual o melhor horário de interação do seu público. Aqui na PEN, a gente já descobriu ao longo do tempo que um dos melhores horários, o horário de pico, o horário de maior fluxo, é o horário da tarde. Então, a partir do meio-dia, a gente solta as nossas matérias, entendendo que tem uma maior interação do nosso público. Quando eu falo interação, não somente curtir, mas também comentar, compartilhar, interagir com todas as nossas redes sociais. Isso conta muito, não só no Instagram, que é uma das principais redes popularizadas, mas também como outras redes, TikTok, Facebook. Isso tudo desaguando no site. A gente sempre deixa localizado no meio do texto, no corpo do texto, links e hashtags. Para a rede social, entender qual é a principal linguagem é muito importante, porque cada rede interage de uma forma. A partir do momento que você soltou o seu produto, a sua matéria, o seu texto no ar, nas redes sociais, além do curtir e comentar, você tem que se atentar a também devolver ao público a sua interação. Assim, você cria uma comunidade e um senso de que a pessoa está também sendo vista. O seu público entende que ele faz parte dessa família. Então, responder comentários, retornar likes, fazer chamadas para que seu público também interaja, compartilhando, falando das suas redes, é muito importante. Isso faz parte também de um planejamento de social media.
Depois que você criou esse senso de comunidade, você já sabe quem é o seu público, a faixa etária, já fez um planejamento dos assuntos e geralmente isso pode ser anual, semanal, mensal, cada um planeja de um modo, sempre entendendo que o seu público tem que se sentir à vontade e como participante, como se fosse da família, literalmente daquela comunidade. Entendendo todos esses passos, entendendo que esse passo a passo faz parte da saúde da sua rede social, entra o serviço pós. O que é o pós para um social media? Você, como consumidor de rede social, você interagir, comentar, likes, faz parte do seu entendimento de uma comunidade. Para o social media existe um trabalho atrás disso para dar continuidade a esse planejamento. Então, o social media é responsável por levantar dados a partir desse curtir e comentar. Extrair informações para que no próximo conteúdo você consiga desempenhar muito melhor, sempre buscando qualidade, saúde, engajamento e esse senso de comunidade. Para o social media, um like não é só um like, um compartilhar não é só um compartilhar, um comentário não é só um comentário. Para o social media, isso são dados, números, informações a extrair e entender aonde melhorar e como melhorar a sua rede. Depois que você extrai todos esses quesitos, geralmente a gente usa os dados da própria rede social, mas existem sites, plugins, que também nos ajudam a extrair mais dados e cada local de forma profunda ou rasa. Após isso, você entendeu que teve uma construção de comunidade, teve uma construção e consistência no seu público, e aí você passa a fazer desse trabalho uma busca de aliados. O que seriam os aliados? São sociais mídias, pessoas que produzem conteúdo também na internet e que falam de conteúdos próximos ou conteúdos iguais, parecidos ou até mesmo diferentes, mas que possam agregar no seu conteúdo, lembrando lá do planejamento, lá do início. Então, por exemplo, Periferia em Movimento é um jornalismo de quebrada, mas não só da quebrada, é da quebrada para o mundo. Quem são esses outros aliados que também fazem jornalismo da quebrada para o mundo? E o que eles podem agregar ou trocar de informação com a gente? Isso agrega no nosso conteúdo como um todo, não só para produzir conteúdo como texto, imagem, mas também para enriquecer a equipe em conhecimento, dados e números. Muito importante para o social media. Você entendendo o mecanismo da rede social, começo, meio e fim, é muito mais fácil para manter a consistência. Quando você fala de rede social e um social media, a pessoa que está nessa função de levantar os dados, você está falando não só de saúde, de conteúdo, de qualidade, mas você está falando também de uma visão de futuro e uma visão de mundo. O social media é o responsável em linkar toda a equipe no conhecimento, trazer da teoria para a prática. Então, por exemplo, está rolando uma trend no Twitter. A gente sabe que essa trend deu uma alta e o social media é que tem a sensibilidade de transmutar essa comunicação de uma rede para outra, trazendo uma visão como um todo para as redes sociais e desaguando aqui na Periferia em Movimento, no nosso site, que é a principal rede. Lembrando que no levantamento de dados, a organização do social media para entender, interpretar e colocar na rede todo esse conteúdo prático e teórico, ele usa alguns sites a mais. Eu vou dar o exemplo daqui de Periferia em Movimento. A gente usa o plugin MLabs. Você tem alguns plugins que são pagos, outros são de graça. Todos eles vão te ajudar nessa junção de números e dados para produzir conteúdos com maior qualidade. Lembrando que, para você ser um social media, você não precisa necessariamente se inteirar somente de números. O social media também mexe com essa parte de comunicação, com essa parte mais humana, mas sim, ainda assim,
lembrando que ele mexe com o número de dados. E a organização de social media faz toda a diferença no conteúdo final. É basicamente isso. Para cada plataforma existe um estúdio de criação. O Instagram, por exemplo, você tem dentro da própria rede mini aulas de como fazer a administração dele. E quando você pega esse básico e se sente mais preparado, você pode sim usar a internet para conhecer mais a fundo sobre esse assunto. Em geral, construir uma rede social é entender não só você que está aqui produzindo, mas entender e pensar como aquele que consome. Então, social media em geral é aquele que vê como consumidor e aquele que vê como produtor no mesmo momento. Essas foram as principais dicas. Espero ter ajudado você que está começando ou você que já tem um conhecimento mais avançado. Em nome da Periferia Movimento, muito obrigada. Eu sou Camila Lima e fico por aqui.